Oi pessoal, tudo bem? Nesse segundo vídeo da nossa capacitação, nós vamos estudar o termo de compromisso de pescadores e pescadoras do MOPERT, esse documento que traz as regras do monitoramento. Essas regras foram assinadas pelos pescadores cadastrados no projeto. E nesse vídeo, então, eu vou fazer uma leitura e interpretação de alguns pontos importantes nesse documento aqui. Bom, a primeira página do termo nós temos uma apresentação trazendo algumas informações que foram comentadas no primeiro vídeo dessa capacitação. Ou seja, o fato das espécies Genidens barbus e Genidens planifrons estarem na lista de espécies ameaçadas de extinção e o processo jurídico que deu origem ao MOPERT. Bom, o termo está dividido em 7 partes, desde regras gerais até penalidades. Já nas regras gerais, eu dou destaque para o item 1.1, que diz: a autorização de pesca e comercialização de bagres marinhos é individual e intransferível, ou seja, não será permitido o empréstimo ou a venda da autorização para outra pessoa física. O pescador deve conhecer e respeitar a legislação ambiental vigente, principalmente aquelas relacionadas à pesca, como a IN 17 de 2004, entre outras citadas no texto aqui que vocês podem acompanhar. Em caso de dúvidas, entrem em contato conosco, com o pessoal técnico do MOPERT, para tirar qualquer dúvida. No item 1.7, lembra que a legislação de navegação também deve ser observada. O item 1.8 é de grande importância, veja bem, ele destaca que o pescador e a pescadora devem respeitar a proibição de pesca das espécies de bagres marinhos de 15 de dezembro a 31 de março, ou seja, a partir da meia-noite do dia 15 de dezembro até as 23 horas e 59 minutos do dia 31 de março, nem os pescadores do MOPERT, nenhum pescador pode capturar bagres marinhos por conta do defeso da espécie. O item 1.9 ressalta que as ovas de bagres marinhos não podem ser comercializadas, tampouco utilizadas como isca em nenhum período. Uma importante atualização do termo pode ser observada no item 1.10. Houve uma melhor especificação dos locais de pesca onde podem ser capturados bagres pelos pescadores do MOPERT. O texto diz o seguinte: a captura de bagres no escopo do MOPERT só poderá ocorrer em áreas específicas dos municípios de Imbé, Osório e Tramandaí, sendo esses Lagoa Tramandaí, Lagoa do Armazém, Lagoa das Custódias, Lagoa Rincão da Cadeia, Lagoa do Passo, Rio Tramandaí, em sua extensão desde a Lagoa Tramandaí até a Lagoa do Passo, a Lagoa das Malvas, Lagoa do Palmital, Lagoa da Pinguela, Barra do lado de Tramandaí e do lado de Imbé, região costeira de beira de praia, somente dentro dos limites geográficos dos municípios de Imbé e Tramandaí. E para qualquer uma dessas localidades, muita atenção. Nesses locais citados, os bagres devem ser capturados desde que sejam respeitadas as restrições dos petrechos dos locais, das épocas de pesca, deve-se respeitar a legislação vigente. Então, no item 1.11, diz o seguinte: durante a atividade de pesca, todos os petrechos utilizados pelos pescadores titulares, exceto tarrafas, vara, caniço e linha de mão, deverão estar identificados, conforme consta na Instrução Normativa do Ministério do Meio Ambiente, número 17 de 2004. A identificação é de uso exclusivo do pescador titular e não pode ser emprestada. Aqui, por exemplo, as redes de emalha na Lagoa Tramandaí devem ter identificação segundo essas exigências da lei. Verifique então com os órgãos de fiscalização qual que é a melhor maneira de proceder em relação à identificação das redes. O item 1.12 diz que, havendo perda, danificação, extravio ou furto do material de identificação que eu estava comentando, o pescador deve comunicar imediatamente os órgãos fiscalizadores, a fim de evitar que esse petrecho seu, que a sua identificação seja usada de forma ilegal por outra pessoa, com consequente responsabilização, daquele que está o nome ali na identificação. Enquanto que isso, o item 1.13 diz que para a identificação das redes de cabo e calão da pesca de praia, será utilizada a placa de identificação que já existe no seu ponto de pesca, conforme a legislação vigente exige, devendo então essa placa estar legível e visível. Agora vamos ver a regra de pesca de emalhe no interior do estuário da bacia do Rio Tramandaí. trazendo detalhes da legislação. Nesse sentido aqui, a gente traz alguns detalhes que já
já estão presentes na legislação e que devem ser respeitadas. Por exemplo, o sistema de balizas, né, que é feito por rodízio, né? E aqui no item 2.2 explica o rodízio, que ele é a troca contínua de posição dessas balizas entre os pescadores. No contexto do monitoramento, é de responsabilidade das entidades representativas, né? As colônias e o sindicato, de comunicar à coordenação técnico-científica do MOPERT, de maneira formal, como que vai ser realizado o sorteio e o rodízio das balizas na safra vigente. Então, como eu comentei, essas entidades devem enviar também a lista de pescadores que vai utilizar cada tipo de baliza, cada grupo de balizas, se elas estão divididas em balizas de Imbé, de Tramandaí, como elas são chamadas. E o sorteio, então, de balizas é que vai definir qual que é a baliza de início de cada pescador. Então, o sorteio de balizas ele vai ser realizado numa data e num local a ser definido em comum acordo entre as entidades representativas dos pescadores. E dela vai ser informada, essa data e local, à coordenação técnico-científica do MOPERT. Esse sorteio ele deve ocorrer com uma antecedência mínima de 30 dias, é o que se coloca aqui. Porém, devido à pandemia do Covid, as entidades representativas, junto com a equipe técnica, devem encontrar uma melhor maneira de realizar esse sorteio, inclusive evitando, né, mantendo o distanciamento social que o momento exige, e desde que também sejam garantidas a idoneidade e a transparência desses sorteios. Os técnicos, né, podem estar disponíveis para participar desses sorteios de balizas. No item 2.7, o pescador deverá registrar em seu caderno de produtividade pesqueira, que é disponibilizado pelo MOPERT, os dias em que não for instalar suas redes na sua baliza, devendo descrever o motivo ou a razão de não ter pescado, né, para evitar conflitos. Caso o número de pescadores seja superior ao número de balizas disponíveis na safra, né, durante o sorteio, depois do sorteio, o pescador que não... O número de pescadores excedente irá aguardar numa fila de espera até que se cumpra esse rodízio. Para resolver possíveis impasses que podem ocorrer em relação a esse número maior de pescadores, podem ser utilizados alguns critérios, como, por exemplo, o esforço de pesca não pode ser superior à safra realizada no ano anterior, ou então aqueles pescadores que já participam do projeto e têm assiduidade dentro do projeto, né? Eles preenchem o caderno certo, eles passam com frequência nos trapiches de monitoramento, né? Ele tem esse cuidado com o monitoramento e essa entrega de informações da pesca dele, podem ter então uma preferência nesse sentido. Então, caso seja necessário, podem aplicar critérios como esses. No item 2.9 é muito importante, ele diz o seguinte: o pescador do sistema de rodízio de balizas terá uma única autorização para utilizar uma única baliza, respeitando a colocação de até 500 metros de rede por baliza, obedecendo ao intervalo mínimo de 100 metros entre uma baliza e outra, como a própria IN 17 que eu comentei antes, ela solicita. Devem também ser respeitadas as regras de tamanho de malha permitido pela lei, bem como o horário em que as redes podem permanecer na água, sempre seguindo a lei. O item 2.12 é muito importante em relação à informação correta que vem para nós, os técnicos. Caso haja necessidade de realizar despesca das redes durante a noite, ou seja, antes da sua retirada para a troca de balizas, o pescador deverá comunicar essa despesca aos técnicos, seja pelo caderninho, tem que preencher tanto do caderninho, quanto se passar pelo trapiche, se for um dia em que ele passou pelo trapiche, né, que a equipe técnica está no trapiche, ele também informa o quanto peixe foi capturado em cada uma das ocasiões e quanto tempo as redes permaneceram na água em cada uma das ocasiões, né? É separado o resultado de cada retirada de peixe da rede, né? Caso sejam feitos despescas, mais de uma despesca. O item 2.13, que diz o seguinte: cada pescador titular autorizado à pesca nas balizas deverá possuir uma embarcação devidamente registrada em seu nome na Marinha do Brasil e caderneta de inscrição e registro na categoria de pescador profissional. No caso da embarcação, no casco da embarcação deve constar o número de inscrição desse documento também. São solicitações, né, que a Marinha coloca à pesca embarcada.
No item 2.14, ele apresenta uma exceção para a quantidade de redes de pesca embarcada na Lagoa Tramandaí. Vamos ver com atenção. Excepcionalmente, pescadores titulares poderão utilizar uma única embarcação para pesca em dupla, utilizando 2 balizas somente se ambos possuírem embarcação registrada em nome próprio. Os 2 pescadores devem possuir, cada um, a sua embarcação registrada em nome próprio. Então, para essa condição de 2 pescadores na mesma embarcação, ambos devem estar presentes no momento de instalação e de retirada do petrecho, caso cada um tenha 500 metros de rede seus. Caso isso não seja respeitado, os 2 pescadores serão suspensos. Caso um dos pescadores esteja impossibilitado de pescar, o outro titular poderá utilizar apenas os seus 500 metros de rede e não serão aceitas justificativas para o descumprimento dessa regra. O item 2.15 ressalta que o pescador titular sempre deve estar presente durante a instalação e despesca das redes. É um detalhe, né, do item anterior. Assim como em toda e qualquer forma de translado do pescado, embarcado ou desembarcado. Agora vamos ver as regras para fora do sistema de balizas. O item 3.1 já aborda a necessidade de respeitar a legislação vigente, tanto em relação às redes de pesca, em beira de praia, por exemplo, e inclusive para aqueles petrechos que usam anzóis, estando atentos às áreas de proibição de pesca. O item 3.2 destaca que não é permitida a pesca de fincão em nenhuma circunstância. Na pesca costeira embarcada, a autorização emitida é para o mestre ou responsável da embarcação. E essa mesma pessoa responsável é que vai registrar os dados no caderno de produtividade pesqueira, o quanto foi capturado. Para cada largada ou chamado lance, deverá constar no caderno as posições de latitude e longitude ou alguma referência, a profundidade e a quantidade de pescado capturado em cada lance, lembrando isso. Para aqueles que realizam pesca com um aviãozinho, tanto no estuário quanto na beira de praia, as capturas de camarão devem ser anotadas, bem como a quantidade de peixes que são capturados acidentalmente, para a gente ter uma ideia do que peixes que existem nesses ambientes. Vejam só, o item de número 4 traz as regras sobre a comercialização do pescado. Elas vão sendo exibidas aqui na tela para vocês, mas são os nossos colegas da Emater que vão mostrar para vocês no quarto e último vídeo da nossa capacitação. Agora vamos ver as regras sobre o fornecimento de informações. Primeiro, preencher de forma completa e sem omissões o caderno de produtividade pesqueira conforme solicitado. No próximo vídeo, no terceiro vídeo dessa capacitação, nós vamos ver as instruções de preenchimento do caderno. Os próximos itens também são muito importantes. Vejam só, todos os pescadores e pescadoras deverão apresentar declaração de estoque de bagre no final da safra de 2020 na sua entidade representativa. Fica estabelecido como final de safra a data de 14/12/2020 e, portanto, a data limite para apresentar a declaração de estoque é dia 21/12/2020. Mas atente para o seguinte detalhe: caso o pescador decida ingressar em algum tipo de seguro defeso ou um pescador que interrompa suas atividades dentro do MOPERT, que não vou mais pescar o bagre e tal, por algum outro motivo, foi excluído do projeto ou desistiu do projeto, adoeceu, desistiu do projeto, qualquer um desses motivos e que, portanto, o pescador vai parar de pescar o bagre antes do final da safra, esse pescador tem que entregar na entidade uma declaração de estoque assim que ele interrompeu. Até 5 dias úteis depois que ele interrompeu suas atividades, ele tem que entregar essa declaração de estoque. E é importante que todo pescador deve entregar essa declaração de estoque, mesmo aquele que não tenha nenhum bagre estocado. No caso, a declaração vai 0 bagre estocado, 0 kg de bagre estocado. E uma segunda declaração de estoque deve ser apresentada no início da safra de 2021, contando qual que é o volume de bagres que a pessoa ainda tem, se tem algum bagre estocado ainda antes de iniciar a safra de 2021. Agora nós vamos ver as regras sobre o desembarque nos trapiches de monitoramento. O item 6.1
diz que os pescadores titulares que estarão em atividade nos sistemas de rodízio de balizas deverão obrigatoriamente realizar a passagem pelos trapiches de monitoramento, seja em Bé ou em Tramandaí, com a sua produção pesqueira de acordo com as orientações da equipe técnica do Mopert. Atenta para o seguinte, que devido à pandemia do Covid-19, as orientações de passagem nos trapiches vão ser ajustadas para garantir a segurança dos pescadores e dos técnicos que trabalham nesses locais. O item 6.2 diz que os pescadores deverão respeitar o espaço de trabalho da equipe técnica nos trapiches de monitoramento, evitando aglomerações de pessoas ao redor das mesas de triagem e balanças. Em caso de descumprimento, o pescador receberá uma notificação da coordenação e, em caso de reincidência, deverá prestar esclarecimentos em reunião do grupo de trabalho do Mopert, com todas aquelas instituições que eu comentei anteriormente. Os itens 6.3 a 6.4 descrevem que, caso o pescador capture espécies não alvo da pescaria dele ou alguma das espécies ameaçadas como o borriquete, prejereba, o cação, a arraia, que ele se esforce o máximo a devolver esses indivíduos com vida para a água. Caso ele capture os indivíduos já estiverem mortos, que ele possa trazer para o trapiche de monitoramento para que a gente leve ao laboratório esses bichos para armazenar e fazer estudos da biologia dessas espécies. No item 6.5, coloca que o pescador deve permitir, quando solicitado, o manuseio do seu pescado capturado pelos técnicos ou bolsistas do Mopert. Nesses momentos, a gente vai obter informações biométricas, biológicas, o número de espécies, fazer todas as medidas dos peixes que são importantes para o monitoramento. A gente também estabelece no termo que o pescador pode doar peixes ou vísceras de peixes sempre que solicitado pelos técnicos e bolsistas do Mopert. Esses peixes serão encaminhados para análise no laboratório. Os pescadores que não participam do sistema do rodízio de balizas e que não pescam no interior do estuário, seja, por exemplo, redes de cabo, a pesca embarcada costeira, os tarrafeiros, vara, caniço, eles não precisam apresentar o seu pescado nos trapiches de controle dos municípios, mas eles têm que dar condições e acesso às suas residências ou pontos de desembarque de pesca para que faça a amostragem diariamente ou semanalmente das suas capturas. Na sétima e última parte desse nosso termo de compromisso, dá detalhes então sobre as penalidades e sobre a fiscalização. E já no primeiro item traz uma informação muito útil. A lista com o nome dos pescadores e pescadores autorizados é atualizada mensalmente. E a versão mais atualizada sempre está disponível no site da URGS. Tanto órgãos de fiscalização quanto as peixarias, elas estão autorizadas que estão autorizadas a comprar esses bagres, elas consultam essa lista, que pode ser acessada então no site urgs.br/seclimar/projeto Mopert. O item 7.2 diz que o pescador que for autuado pelo órgão de fiscalização por crime ambiental relacionado à pesca perderá a sua autorização Mopert, assim que a coordenação do projeto for comunicada formalmente pelo órgão da autuação, impossibilitando-o de capturar, transportar ou comercializar as espécies de bagres, Gênidens barbos e Gênidens planifrons no contexto do Mopert. O item 7.3 diz que o pescador titular que for autuado pelo órgão de fiscalização capturando bagre marinho no período de defeso da espécie sofrerá essas mesmas penalidades do item 7.2. Vai ser excluído assim que a coordenação do projeto for comunicada formalmente pelo órgão fiscalizador que autuou o infrator nesse caso. O item 7.4, nós vemos que o não preenchimento do caderno de produtividade pesqueira ou a não entrega até o terceiro dia útil do mês subsequente na sua entidade sem justificativas ocasionará a suspensão temporária da autorização à captura e comercialização de bagres marinhos pelo pescador titular. Se o pescador não entregar até o terceiro dia útil ou não preencher, assim, até o terceiro dia útil, então, o nome dele será suspenso, a lista que as peixarias acessam, que a fiscalização acessa, vai constar que esse pescador não está autorizado à captura, à venda dos bagres marinhos. A não apresentação da declaração de estoque resultará também no cancelamento da autorização. Então, lembrem dessas datas de entrega da declaração de estoque.
Os pescadores de baliza que não passarem nos trapiches de monitoramento poderão ser suspensos. E em relação às outras regras que foram citadas aqui ao longo desse termo, mas que não resultem na exclusão imediata do pescador, elas vai ser solicitado ao pescador que entregue uma cesta básica na assistência social de Imbé ou de Tramandaí, mas além disso também será realizada uma reunião do GT para que o pescador preste esclarecimentos do descumprimento das regras. Por fim, caso que esses esclarecimentos do pescador não sejam suficientes, ele será excluído do projeto, perdendo a sua autorização para pesca e, consequentemente, o direito a comercializar as espécies de bagres marinhos Gênidens barbos e Gênidens planifrons. Bom, vocês perceberam que foi dado destaque somente a alguns itens do termo. Assim, se vocês tiverem qualquer dúvida, vocês podem entrar conosco e, na sequência, então, assistam os vídeos, assim que vocês puderem, assistam o terceiro vídeo, onde nós vamos ver como que é preenchido o caderno de produtividade pesqueira, certo? Então, até logo!